Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno, ele que é cientista político, sociólogo, arquiteto, faz o trabalho do xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele vai estar falando sobre o espírito da grande fraternidade branca universal. Gratidão a todos aí que estão chegando, e nesse sábado, dia 23 de setembro, entrada da primavera, Bueno e eu estaremos no Zoom às 14 horas, fazendo uma vivência para que nós possamos estar ancorando a energia da força da paz. Manifeste e proteja a sua paz, cuidando da saúde integral, na leveza do seu coração, alinhado com a sua presença, eu sou. Celebraremos a primavera e o outono, o despertar, a expansão e o recolhimento nas bênçãos do bem-amado Mestre Lemuel, Arcanjo Miguel, Metatron e o bem-amado Mestre Saint Germain. E hoje, isso vai ser no dia 23 de setembro, sábado, às 14 horas no Zoom. Vocês têm todas as informações nas nossas mídias sociais. E hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Internacional da Paz. Então, que haja paz na Terra e que ela comece com cada um de nós, com as nossas escolhas conscientes a cada momento. Boas-vindas ao querido Cláudio Bueno, que hoje vai estar falando sobre o espírito da Fraternidade Branca Universal, para que a gente possa aprender tudo sobre este tema. Hello! Tudo bem? Vamos tocar assim mesmo, do jeito que está, e vamos que vamos. Senão nós não vamos terminar isso daqui nunca e não vai começar a coisa certa nunca. Senão fica muito. Isso aí já é a terceira semana que está assim. É bom porque eu olho para mim e eu mesmo falo para mim, né? Bom, aqui, no caso, né? No caso. Mas eu sei que outras pessoas devem estar vendo o conjunto todo. Tá aqui eu olho para mim e respondo e falo comigo mesmo. Vamos lá. Vai, começa. Como sempre, nós iniciamos com a oração do Arcanjo Miguel, já que nós estamos próximo também no dia dele, deveremos também, na quinta-feira que vem, fazer alguma coisa em relação ao Arcanjo Miguel, já que na sexta-feira é o dia do Arcanjo Miguel e de todos os arcanjos, mas principalmente do Arcanjo Miguel. Claro. Ele acaba dividindo também as responsabilidades do que acontece junto com os outros arcanjos. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a presença do Arcanjo Miguel sempre nas nossas vidas, da nossa família, daquelas pessoas que nós amamos tanto também, que fazem parte do nosso círculo social e de amizade, pedindo para o Arcanjo Miguel cuidar da natureza, de todos os reinos, de todos aqueles que, de alguma forma, têm os governos das mãos, para que cuide de toda a nossa vegetação e principalmente das nossas árvores, porque através dela vem todos os alimentos praticamente para as nossas mesas, que são os frutos, né? Dependendo de outras coisas que, né, também podemos absorver da madeira, de tudo aquilo que é compreendido e a árvore nos traz, através do solo da nossa mãe, como a paz, como o amor, como a luz e a proteção também que ela nos dá através das suas sombras, né? Porque as sombras também são importantes desde que saibamos trabalhá-las junto à nossa vida. Já que quando nós acendemos um fósforo, né? E se a gente tiver contra uma parede que não tenha quadros, a gente vai ver. A gente só vê o palito, a gente não vê a luz, porque na luz não tem sombras, né? Então vamos lá. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada,
para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às nossas falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor de toda a humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possam ser cumpridas e manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Muito bem. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho a respeito do espírito da grande fraternidade branca. E quando nós falamos do espírito da grande fraternidade branca, a primeira imagem que nos vem à mente é esta daqui, assim como está nessa camiseta. Né? A gente lembra da pomba branca, né? Ali naquele momento do batismo, quando o Mestre Jesus está sendo batizado, na maioria dos quadros, quando nós éramos crianças, a pombinha sempre estava ali acima da cabeça e do corpo do Mestre Jesus. Bom, eu me lembro dessa imagem, mas se nós estivermos falando da grande fraternidade branca, além da pomba branca, que significa o espírito, vamos dizer assim, do Cristo, né? E aí ela é relegada também à questão da fraternidade branca, nós temos que estar conscientes do que está por trás do Espírito Santo. E que, na verdade, ele não é uma pomba branca, né? Ele é só a representação do Espírito crístico, ou do Espírito que, na verdade, é do Cristo, já que essa posição, quem ocupa nesse momento, né, através do Mahashohan, é o mestre Paulo Veneziano. Mas todos nós temos que lembrar também que quando a gente fala do Espírito Santo e do Espírito da Fraternidade Branca, existe um processo todo dessa cristandade. E o processo de toda essa cristandade a respeito da Fraternidade Branca nos envolve a todos uma única personificação do Espírito Santo. O que é a personificação do Espírito Santo, Bueno? Então, quer dizer que nós somos portadores do Espírito Santo? Claro que nós somos, né? Porque nós temos a Trindade em nosso coração através da chamatrina, azul, dourado e rosa. E a chama que pertence à cristandade do Espírito Santo é a rosa, é a chama rosa, que tem ali, principalmente ativada ela, a questão das atividades da inteligência. Né? Puxa vida, mas espera um pouco. Eu sempre associei a chama rosa ao amor. Não, ela não está longe de também propagar todo o amor, assim como também é propagada toda a sabedoria, é propagada também todo o poder divino. Mas a questão do amor e da sabedoria, elas estão intrinsecamente ligadas. Portanto, está na chama dourada. Está na chama dourada. Porque também nós nos convencemos que a chama rosa, ela é o amor puro. O amor puro. E esse amor puro, geralmente, é impregnado do gênero feminino, enquanto que o azul é impregnada do gênero masculino. Tanto é que ainda se usa muito isso nos quartos das maternidades, né? Para distinguir quem é do gênero masculino e de quem é do gênero feminino. Porque daí nós temos uma condição, logo de olhar na porta dos quartos, né, de maternidade, saber se o sexo daquela criança que está naquele quarto, ele é feminino ou ele é masculino. Mas quando nós falamos da fraternidade branca e nós falamos da questão espiritual, isso não vai muito à frente. Porque, na verdade, o que significa a questão do Espírito Santo é a questão
do cálice também do Espírito Santo, que é expressado única e exclusivamente através de cada membro da fraternidade branca. Eu vou usar um exemplo aqui. O El Moria, por exemplo, para não ficar muito a gente falando só do mestre Saint-Germain, que as pessoas podem achar que nós não somos ligados a outros mestres. Mas vamos pegar a questão do mestre El Moria. A questão do mestre El Moria, em relação ao seu espírito peculiar, ele é distinto do Espírito Santo, por exemplo, do Mahashohan, que é do mestre Paulo Veneziano. Quer dizer que o espírito crístico, né, e o Cristo personificado, nos dois, são diferentes, mas a partir do mesmo propósito, da mesma raiz, como se fosse uma árvore. A raiz, ela é colocada na terra, ela se desenvolve em várias outras raízes, dá origem ao tronco. Esse tronco tem vários galhos, vários afluentes, como um rio, depois tem as suas folhas e também tem os seus frutos, que são diferentes uns dos outros. É mais ou menos isso que a questão do Espírito Santo e da fraternidade, ela vai acabar se distinguindo, porque cada um, em números incontáveis de santos vestidos, eles vão se transformar através do seu trabalho em todo o cosmos. E é uma representação também da palavra universo, né? Sim. Então, Carl Sagan, que gostava muito de falar cosmos, né? Mas é a mesma coisa se a gente falasse universo. A personificação prática dos mestres ascenso em relação o seu Cristo interno e o seu santo, né? A questão do Espírito Santo, que cada um é revestido, eles vêm justamente numa particularidade que é diferente de cada um deles, que é mostrado através de uma vestimenta que cada um usa. Se nós prestarmos atenção, se bem que eu vou falar depois, em outras lives, em outros momentos, de tudo aquilo que eles vestem e cercam eles com relação à sua potencialidade naquilo que estão perto deles e naquilo que eles usam, né, como expoente maior da sua legitimidade daquilo que eles são. Mas a questão do Espírito Santo está ligado aos seus mantos, às suas capas que cada um veste. Olha que coisa interessante, né? Cada um tem uma capa diferente, tem a tonalidade dos seus raios, mas, na verdade, cada um tem uma aparência, cada um tem uma vibração, cada um também tem uma frequência. Elas permitem a eles fazerem os seus trabalhos. Não que uma seja mais forte do que a outra. Não é isso. Nós não estamos falando de cartoons ou de historinha, de quadrinhos. Se bem que todos os nossos superstars também nas histórias de quadrinhos, todos eles têm manto, todos eles têm capa. E a ideia vem daí, da sua força, do seu poder, da sua potência, como fazer o seu trabalho. Na verdade, todos têm a mesma força, o mesmo poder, atuando em cada um dos raios. Mas acontece que tem atrás deles também a potencialidade do que cada um pode fazer e cada um tem que atingir. Assim como é o Pai, ali está o Filho e ali está o Espírito Santo também. Aqueles que obtêm a sua graça do Espírito Santo recebem uma capa branca. Então, o universo é cercado de personagens que já atingiram a sua iluminação e a sua ascensão com capas brancas, né? Com mantos brancos, para que até então eles tenham uma passagem ali naquilo que eles estão fazendo, ou ajudando outros mestres, até que cada um seja caracterizado para fazer um trabalho num determinado raio e tenha a sua vestimenta e tenha, vamos dizer assim, entre aspas, os seus rostos personificados para o trabalho, já que cada um também pode escolher a sua forma física, para que eles possam atuar cristicamente naquilo que fazem. E aí nós chamamos esses corpos de corpos místicos de Deus.
Nós chamamos de corpos místicos de Deus, porque ainda eles estão envoltos no Espírito Santo que o caracterizaram por, vamos dizer assim, pela virtude que cada um conseguiu através do seu momento de vida. Ou seja, o Espírito Santo, ele fica cristificado, vamos dizer assim, nas pessoas que ainda estão na Terra, de acordo com que cada um atinge o seu momento. Naquele seu momento, aquela virtude que eles se tornaram maestro ou tiveram a sua maestria, que será correspondido, vamos dizer assim, essa vestimenta branca com a capa branca, até que cada um possa ser desenvolvido através daquela maestria que conseguiu e praticamente está trabalhando com todos os mestres para que cada um depois seja escolhido nas fileiras daquele mestre que o escolheu para começar o seu trabalho com o seu corpo, com a sua vestimenta e principalmente com a sua capa, ligado a todos os instrumentos de poder que cada um é mais afim para aquele tipo de trabalho que vai fazer. Então vejam vocês que é um trabalho árduo. Agora, imagine vocês se cada um tem esse trabalho árduo que tem que fazer até a ascensão, até nós conseguirmos termos a nossa roupa branca e a nossa capa branca, o que não aconteceu dentro dessa hierarquia que permeia o universo, até nós chamarmos de Espírito Santo, né? Ou o Cristo cósmico. Porque até lá nós vamos passando a hierarquia dos Chorãs, que tem o Espírito Santo que toma conta deles, que tem o diretor cósmico, que tem o Espírito Santo que cuida deles, tem os instrutores planetários, que tem um Cristo que cuida deles, até nós chegarmos pertinho das hierarquias superiores, aonde estão os Manus, que ali está o Cristo cósmico presente, até nós chegarmos no Senhor do mundo. Aí nós passamos aos nossos pais planetários e solares, para que todos eles também tenham o seu Cristo, até que nós possamos atingir uma permissão de nós passarmos a hierarquia solar, chegarmos ao grande Criador de tudo e de todas as coisas, com todos os outros Cristos envolvidos nessa hierarquia até nós chegarmos no Criador. Então, a questão do Cristo cósmico, ou do santo, ou do santo, vamos dizer assim, espírito, que nós encarnamos com ele até a nossa ascensão, tem um caminhar para que ele, o Espírito Santo, faça parte da nossa iluminação e da nossa ascensão. Com esse corpo místico de Deus, tanto aqui na Terra como lá no céu, nos coloca todos juntos, né, através de um precioso e único momento junto ao Espírito Santo, através do nosso corpo, que ele vai fazendo, através da sua palavra, o seu trabalho impessoal em cada um. Aqui nós começamos a chegar em algum lugar, porque esse trabalho ele é individual. Aqui ele é individual. Quando nós estamos em grupo ou coletivamente, junto à fraternidade, ele já funciona diferentemente, né? Assim como o Pai atua em mim independentemente, o Filho atua em mim independentemente, e o Espírito Santo atua independentemente de mim, o faz em cada um de nós com um determinado propósito, com lições diferentes, para que nós possamos ser um trabalhador da luz futuramente. Tanto a grande fraternidade branca espiritual para nós, ela atua através dos santos que assim se formaram mestres junto ao Espírito Santo, como os grandes nomes do Oriente tiveram através dos seus adeptos, e como são os mestres ascensos, que todos nós conhecemos, que grande parte deles são todos do Oriente, os santos, para nós, são, na verdade, os grandes adeptos desse aprendizado
que nós chamamos de santos, aonde o Espírito Santo atuou, do qual nós conhecemos a vida de muitos. Por isso, nós sabemos que o Espírito Santo atua individualmente através de cada um, até por meio do Criador ou de Deus, chegarem até nós com a nossa ascensão ou iluminação, como queiram alguns. Porque tanto uma coisa como outra, ela pode ser considerada semelhante ou até, vamos dizer assim, a mesma coisa, né? Que para alguns a questão é chamada de iluminação e para outros a questão é chamada de ascensão. Portanto, cada mestre ascensionado tem a sua vamos dizer assim, identidade individual que comporta, né, aquele perfil de um único Espírito Santo, porque eles já são ascensos, porque eles já são iluminados. Então, ali, o Espírito Santo já atua, vamos dizer assim, unificamente com todos os mestres, diferente de nós enquanto estamos aqui encarnados, que nós recebemos atuação separadas, né? E nós vamos ter que fazer muito trabalho para que nós nos tornemos ascensos e, a partir desse momento, a vibração que é conhecida e qualificada pelo Espírito Santo, né, seja diferente em cada um de nós, para que essa ascensão e iluminação ela seja mais forte, como nós esperamos. É claro que, em algumas condições, ela também é diferenciada. Por exemplo, o mestre Saint-Germain tem uma atuação diferenciada a respeito do Espírito Santo? Tem, mas ele é mestre, ele é Chorã, mas ele é o nosso diretor cósmico para os próximos 2000 anos, né? Que é a idade de ouro e a idade da liberdade para cada um de nós. Ele é mestre Apórtia. Eu não posso desqualificar a sua alma gêmea, a sua chama gêmea, que está nesse mesmo propósito. Então, são os dois. Recebe a mesma potencialidade do Espírito Santo de uma forma diferenciada. Assim como Maitreya recebe, Maitreya é o Cristo cósmico da nossa hierarquia. Né? Alguns dizem que ele já está encarnado e alguns dizem que ainda ele vai encarnar. Mas ele faz parte dos Manus. Quando existe o Vesak, ele está presente lá naquele momento como sendo o aspecto do filho. Quem outro personagem que está presente é Vaivavata, que está presente ali como sendo a figura do pai. E outra figura que está ali presente, além do mestre Gautama Buda, que também tem uma outra forma de Espírito Santo, mais atenuada ainda, com uma luz e uma diferenciação mais grande, é o Senhor do Mundo, está no topo dessa aspiração antes de nós passarmos às outras dimensões, como os nossos pais planetários e como os nossos pais solares. Quem tem essas condições é justamente a presença do Mahashohan, que ali está figurando nessa trindade que eu acabei de falar, como sendo o Espírito Santo. Então, nós temos que ver tudo de uma forma diferente. Esse perfil, naturalmente, que eu acabei de falar agora, o Espírito Santo é transmitido com forças de linear e diferenciadas de acordo com aquilo que você está fazendo no seu perfil especial, naquele momento que você tem que ser desenvolvido. E vai desenvolver o Espírito Santo ali com um outro tipo de qualificação. Então, agora, vocês imaginem, e vou começar a falar um pouquinho mais a respeito da Fraternidade Branca, qual é o espírito da grande Fraternidade Branca. Imagine vocês, aonde ali o espírito ele é de homogeneidade e de completude de todos os trabalhos de todos aqueles que estão ligados à Fraternidade Branca. Além de cada mestre estar vestido com o manto do Espírito Santo através de um trabalho específico, todos eles também têm uma forma manifesta do Espírito Santo na sua, não só na sua realização e na sua senda de cada um dos raios, mas como na sua coletividade, como organismo que a Fraternidade Branca é. E ali o Espírito Santo também está presente. Então, nós teremos que fazer alguns destaques a respeito
daquilo que o Espírito Santo nos revela. O Espírito Santo nos revela, além de todo o seu amor, zelo, a sua atividade de inteligência, todas as outras virtudes que encerram o raio branco, o raio verde, esmeralda, o raio rubi dourado e o raio violeta. Porque essas 4 chamas, elas pertencem ao raio rosa. Elas são inerentes ao raio rosa do Espírito Santo. Ali, quando nós temos as 3 chamas, alguém pode perguntar, mas aonde estão as outras 4? Ela está dentro da chama rosa, que está dentro do nosso coração e que nos permite, mesmo através da chama branca, que é a união de todas as chamas, ter também uma especificação para trabalharmos inteligentemente só a chama branca, só a chama verde esmeralda, só o rubi dourado ou só o violeta. Mas ela está inclusa dentro do trabalho do Espírito Santo na chama rosa. E aí nós que nos vemos diante de determinadas lições de vida, dentro de determinados trabalhos que a gente vem fazendo, até o momento da nossa vida, temos a sensação de não sabermos ainda qual é o caminho que nós vamos seguir e o que nós vamos fazer na vida. E isso não retrata a única possibilidade de depois de termos escolhido, de nós não fazermos, vamos dizer, uma passagem por todas as outras chamas. Isso não nos impede de estarmos em qualquer uma das chamas para que nós possamos estar evoluindo. Mesmo depois da escolha profissional, mesmo da escolha da sensação da nossa devoção, nós podemos pertencer a qualquer momento, a qualquer um dos raios, porque nós podemos estar ausentes dele. Nós podemos estar ausente deles, ainda com o véu de Maia sobre o raio que nós pertencemos e viemos fazer alguma coisa, até aprendermos algumas lições em alguns outros lugares, para retornarmos a ele e fazermos e termos o nosso propósito divino instaurado aqui na Terra com o nosso trabalho. Isso aconteceu muitas vezes com outros mestres. Aconteceu isso com o mestre Saint-Germain, que também já serviu como Mahashohan. Não, o mestre Saint-Germain já foi Mahashohan? Já foi Mahashohan. Né? Se nós prestarmos atenção naquela foto, todos aqueles que assistiram o Paranormal, e eles acharam essa foto lá, inclusive mostraram no vídeo, aonde está o mestre Almória, mestre Kutumi e o mestre Saint-Germain, na qualidade de pai, filho e Mahashohan. E na frente está Madame Blavatsky, que tira uma fotografia aleatoriamente sentada na sua cadeira, e os 3 mestres saem atrás dela. Isso, a fotografia é revelada, porque ali não tinha condições de colocar aqueles mestres, e na época que foi tirada aquela fotografia, que ainda era preto e branco, de fazermos qualquer outra coisa de Photoshop, ou alguma coisa ali que pudesse ter mudado aquela fotografia. Então, vejam, o mestre Saint-Germain já foi Mahashohan, né? Elmória já teve outras situações, assim como Jesus, o Cristo, a mestra Kuan Yin, até que cada um tivesse o Espírito Santo ali já consagrado entre eles. E eu vou até mais longe. Esses dias a gente falou, acho que numa das lives do Krishna, que ele também passou por esse processo. Porque, como vocês todos sabem, Krishna ele pertence ao tronco dourado, aonde é o filho. E ele também passou por esse processo, através, sabe de quem? Das bênçãos, ainda não aqui encarnada, dentro dos propósitos vividos e dentro das suas missões, mas eu digo lá no céu, através dessas bênçãos de Mãe Maria. Vejam como a Fraternidade Branca é tão ligada a todos os mestres que estão sendo preparados, inclusive, para viver uma vida corporal aqui. Mas nem sempre trazem com eles o seu aspecto crístico já vivido e dispensado em outros corpos, e a gente sabe que todos eles tiveram outras vidas, para continuarem o seu trabalho crístico aqui.
E hoje nós todos sabemos que o trabalho da Mãe Maria ela é feito ao arcanjo Rafael, né? Ali as chamas gêmeas se completam. Ali as chamas gêmeas se completam para fazer um trabalho de natureza ligado aos nossos reinos, né? Pela chama verde esmeralda. Então, nós todos devemos ter uma mente aberta e sem limites, como tem sido falado e feito nas vivências dos sábados, porque teve um processo repentino de várias outras atividades nas vivências, que o mestre Saint-Germain ele bateu muito nisso, que as nossas mentes deviam ser ilimitadas. Ela não pode ser cercada por paredes de uma caixinha, onde nós nos encontramos no centro e achamos que aquele é o nosso mundinho. Não, o mundo é muito mais aberto. O mundo é de ilimitações que, mesmo se nós não podemos compreendê-los, nós devemos estudá-los para poder entendê-los melhor através dos nossos estudos. Cada um de nós temos, então, o nosso Espírito Santo, que é o nosso mestre particular, dentro daquilo que se refere à chama rosa, principalmente que cuida das atividades da nossa inteligência. E dentro dessa nossa mente da inteligência, todo bem que nós precisamos e que nós seremos determinados, nós o receberemos também dos mestres ascensos. E nós temos os nossos mestres ascensos que também cuidam de nós particularmente. Então, quando nós nos referimos aos nossos mestres, né, seja ele um ou outro, nós não estamos só cercados do Espírito Santo que nós viemos servir através do nosso corpo. Nós estamos cercados por Espírito Santo de todo aquele mundo invisível que nós não enxergamos. Sejam nossos mestres, o nosso anjo da guarda, o nosso arcanjo, os nossos, vamos dizer assim, elementais da natureza, nos nossos elementos, porque cada um deles é cercado do Espírito Santo que os facultam a trabalhar nesse momento, no Rio da Vida, conosco aqui no planeta Terra. Claro. Então, nós estamos dentro de uma vibração energética muito grande, mesmo não os enxergando e os vendo toda hora, que é o que acontece com a maioria. A maioria, às vezes, tem lampejo de alguma coisa que vem atrás do véu de Maia. Mas nós estamos cercados por esses entes queridos também, que fizeram parte da nossa vida, com já o fruto do seu Espírito Santo, nos cercando a toda hora. Então, é uma infinidade de seres que estão à nossa volta. Se vocês estão pensando que porque não vem, nós não estamos bafejados por essa proteção espiritual do Espírito Santo, esqueçam. Esqueçam, porque isso faz parte da nossa vida, até no momento que nós comemos uma maçã, no momento que nós descascamos uma banana. Nós estamos sendo bafejados por todas aquelas vitaminas e por todos os ingredientes que fazem parte da nossa vida, como os instrumentos e todos os serviços a qual estão atuando, sejam profissionalmente ou não, bafejado pelo Espírito Santo. Então, todos nós temos que ter a consciência que realmente o momento de cada um se aproxima de acordo não só com os nossos afazeres, mas de acordo principalmente com aquilo que nós viemos fazer se nós estivermos no caminho certo. Porque às vezes nós desviamos, né? Nós estamos num plano da ilusão. E quando nós estamos num plano da ilusão, nós perdemos qualquer motivação para nós estarmos no caminho espiritual novamente. Porque a gente se deixa levar, e é natural, mas desde que depois nós voltemos para o caminho original. Porque se nós continuarmos desviando, é como estar sozinho no deserto. De repente, você não sabe mais a direção que você está se você não se guiar pelas estrelas e pelo sol, desde o momento que ele nasce até o momento que ele põe. Porque nós vamos saber sempre qual é, na verdade, a direção que nós estamos caminhando. Mas quando nós estamos no deserto, as coisas às vezes se perdem. E nós queremos, como servidores dos mestres, né, de toda essa hierarquia, até chegar no Deus, Pai e Mãe, e depois passarmos disso e chegarmos no nosso Deus, Pai e Mãe planetário, solar, e até o grande Criador de tudo,
e principalmente através do nosso anjo da guarda, que é o maior guardião de todos nós, que nós chamamos de santo ser crístico, né? E eu chamo do xamã espiritual, né? Porque, na verdade, ele é o grande mensageiro daquilo que tudo nós recebemos e precisamos fazer, é que nós servirmos a Deus como um propósito maior entre eu e vocês, através da nossa personalidade, através do nosso desenvolvimento do Espírito Santo, porque nós temos que desenvolver ele. E só pode ser desenvolvido através de quando nós estamos aqui encarnados. Não tem condição de desenvolver isso lá em cima, porque isso lá em cima, até certo ponto, ele já está desenvolvido. Mas a grande chance de nós desenvolvermos mais é estarmos aqui. Essa é a oportunidade que a vida nos dá. Essa é a oportunidade que o Conselho Kármico nos permite, de estarmos aqui encarnados, e não lá em cima em luzinha. Né? Porque o grande desenvolvimento e evolução nossa é aqui para nós melhorarmos tudo que nós queremos melhorar. E como nós fazemos isso? Através, em primeiro lugar, do nosso coração. Porque todas as virtudes estão presentes neles. Na chama azul, na chama dourada e na chama rosa. Todas as virtudes que nós devemos nos desenvolver estão ali. É certo que nós vamos pegar uma. É certo que nós vamos pegar aquela onde nós somos mais próximos da nossa iluminação e da nossa ascensão. E trabalharmos diretamente em cima dela com foco para que isso aconteça e o Espírito Santo, com toda a sua força e legitimidade, estejam ali para nos amparar, tanto através da sua gentileza, como da sua compaixão, liderança ou qualquer outra qualidade que possamos nos distinguir. Mesmo as artísticas que estarão ali na chama branca, que fazem parte da reunião de todas as chamas, mas ela está sob a supervisão e o comando da chama rosa. Então, nós temos que ter isso muito claro, que no momento da nossa vida, essa escolha ela já tem que ter sido limitada no momento certo da nossa vida, eu disse. Ela tem que estar limitada por um trabalho circunscrito a ela, que nós já determinamos aquilo que nós queremos fazer da nossa virtude. Isso é diferente, por exemplo, nos médicos, que já fazem as suas escolhas muito cedo, através da cura, através do conhecimento. Né? Já tem que fazer isso, porque a sua vida será determinada através da medicina, através de uma frequência altíssima de cura, onde a chama verde esmeralda está atuando permanentemente. Como todos vocês sabem, eu tenho uma filha que é médica. Eu acho que eu já contei essa história, mas acho que vale a pena reprisar. Né? E quando ela era pequenininha, eu perguntava para ela, ela tinha coisa de 3 anos, não mais do que isso, porque a gente gosta de mexer com a mente das crianças enquanto é pequena para ver o que eles estão trazendo. Né? Aqueles que têm pais espirituais gostam de ver já o despertar das suas crianças e o que elas vêm mais ou menos pronta. Né? Porque ali é onde fica mais claro, inclusive para nós que somos pais, o que cada um está trazendo consigo. Porque faz só 3 anos que acabaram de nascer. Tá? Isso está mais presente, isso está mais claro, mais lúcido para a gente que é pai. Não para eles que são crianças ainda com essa idade. A não ser tirando, evidentemente, né, que nós vamos excluir determinadas situações, crianças que são índico, cristal, né? E principalmente Mozart. Né? A gente tira esse pessoal mais ou menos do foco da linha. Mas quando eu perguntava para ela, o que você vai ser quando crescer, que é uma pergunta que a gente faz para as crianças, né? As crianças automaticamente respondem qualquer coisa, a profissão da mãe, do pai, alguma coisa, né? Que alguém, o tio, alguém que esteja presente na família, que ela gostou, que ela viu, que ela se inspirou. Mas na minha família não tem médico nenhum. Não tem médico nenhum. Desde o tronco dela até hoje. Não teve médico na nossa família. Teve xamãs, mas médico não tive. Meu avô não era formado em medicina, mas era um xamã que acabava fazendo remédio para toda a minha cidade. Mas ela pequenininha, ela automaticamente respondia, eu vou ser médico. E a gente ficava com aquilo na cabeça. Perguntei depois várias outras vezes, com outras idades, ela respondia. Pai, o senhor já perguntou isso aí para mim, você é médica. Eu falei, não é possível que essa menina não vai mudar. E perguntava, escuta, qual cor você gosta mais? Aquela blusinha lá,
a sua irmã que é branca, a sua irmã quer isso, e você? Olha, se não tiver blusinha verde e nem laranja, eu não quero nada. Mas isso desde criança, desde o material que a gente comprava, caneta que a gente comprava. Ela queria tudo verde ou laranja, não servia outra cor para ela. Então, era uma pessoa que já veio predestinada e não tinha como você falar, você não quer ser advogada? Porque daí o seu avô é advogado, tem escritório, está montado, lá não tem ninguém que é advogado, você segue o caminho dele. Ele já tem todo um pessoal, clientela feita. Não, quero ser médica. Foi e é médica. Não teve como tirar. E depois, nas especializações, ela não foi ser uma médica clínica, ela quis ser cirurgiã, porque de todo o grupo dela, a melhor pessoa que instrumentalizava os aparelhos cirúrgicos era ela. Ela nunca tremeu numa cirurgia, ela nunca tremeu enquanto os estudos. Então, ela tinha as mãos próprias para aquele tipo de coisa. Então, ela não é só uma médica clínica, ela é cirurgia, ela é cirurgiã. Então, é um complexo que a gente tem que ver, e todos nós, dentro da nossa senda, dentro do nosso caminho, dentro do nosso desabrochar, dos nossos encontros, a nossa árvore, ela tende a ser de um potencial extremamente poderoso, né? Já que hoje é o dia da árvore, como você falou no início, né? A gente vai referenciar muito a árvore nessas coisas que eu estou falando. E essas condições específicas que cada um tem, que formam o grande espírito da fraternidade branca, né? Que é o Espírito Santo, que comunga todas as outras filosofias também, todas as outras religiões, porque é uma coisa que vai extrapolar não só as condições da grande fraternidade branca, não só as questões individuais, através das suas manifestações, que são dentro do Espírito Santo, dentro de um corpo místico que é divino. É aqui que eu queria chegar, porque, na verdade, a gente já ouviu pessoas, de repente, estar falando outras línguas, fazendo coisas que outros não fazem, ou enxergando coisas que outros não enxergam, e a gente acha que o sujeito é maluco, ou é debilóide, ou precisa de um comprimidinho, em vez de tomar metade, tomar ele inteiro, né? Mas não é. Às vezes é uma questão do Espírito Santo. Eu, às vezes, replico muito as grandes clínicas, que tem muitos internos lá dentro, que precisam ser trabalhadas na questão espiritual. Eles precisam ter uma condição e um apoio, e terão, no momento certo, de pessoas que consigam ver além do corpo, que consigam ver além da mente e do intelecto, né? Para que a alma seja entendida como ela é através do espírito que cada um nasceu. Quando um corpo místico de Deus recebe expressões diferenciadas pelo Espírito Santo, ele, além de ser um corpo divino igual ao nosso, ele recebe qualidades especiais. Então, essas qualidades especiais, que hoje nós temos muito na nossa vida, eu tenho um amigo que tem um filho autista, um filho autista não, um neto autista, né? Esse pessoal um dia, eu não sei se nós vamos ter um governo um dia assim, devia pegar todas essas crianças, além de apoiarem os seus pais na educação diferenciada das outras crianças, eu acho que tem que colocar tudo no laboratório, sabe? Porque esse pessoal é tudo gênio. As pessoas não entendem eles, esse pessoal é tudo gênio. Se a gente colocasse eles num laboratório e com todas as condições ou que tivessem lá, eles mesmos vão se associar entre eles e você poder dar uma listinha. Olha, eu quero a cura do Alzheimer, eu quero a cura do câncer, eu quero a cura de... Esse pessoal é capaz de ficar lá internado nesse laboratório um mês e depois entregar tudo aquilo que está escrito na listinha. Porque esse pessoal é gênio. Esse pessoal, eles têm a própria visão deles, a própria comunicação entre eles. Esse pessoal, a gente devia dar as condições especiais e, ao mesmo tempo, as condições divinas como uma experiência profissional para que eles pudessem trabalhar. Esse pessoal já está pronto. A distinção
é nossa em relação aos seres especiais que estão aqui na Terra e a gente não consegue enxergar isso. E isso é conhecimento que a gente ainda não adquiriu. A gente ainda está atrás do conhecimento não adquirido que a maioria de seres especiais já traz consigo. Não é só o gênio, né, que tem uma comunicação igual à nossa, né? Não é só o gênio que a gente vê que tem a inteligência superior porque se comunica igual a nós, come a mesma coisa que nós, né? Bebe as mesmas coisas que nós. Os outros que não fazem isso também é igual a nós, Sim. só que a sua propensão e as suas virtudes são diferenciadas. Eu estava falando agora mesmo de Mozart, né? Eu não sei, no momento que o Mozart sentou no piano e começou a tocar, o que aconteceu na cabeça do pai dele. Mas uma coisa eu tenho certa, ele levou essas condições para a prática de ter uma família com uma sustentação melhor do que ele tinha. Sim. Porque ele não era músico, né? O pai do Mozart não era músico, mal sabia algumas notas ou tentava alguma coisa, mas o filho veio naquelas condições que ele achou necessidade de apresentar aos grandes reis, aos grandes fomentadores, naquele momento de propósito em seus reinos, para ter uma família um pouco melhor, abastada do que comer, onde morar. Mas o Mozart tirava essas coisas de letra. Ele mesmo não pensava sequer nenhum tostão a não viver o dom que ele tinha. Sim. Ele queria era viver o dom que ele tinha. E nessas condições, nós temos que ter claro, em primeiro lugar, que nós temos que ter uma compreensão da nossa dignidade pessoal em relação a essas coisas especiais do nosso corpo místico que foi nos dado por Deus e do Espírito Santo, que veio nos oferecer o desenvolver e a evolução de todas as virtudes que está inserida na nossa alma, que veio com a criação do nosso espírito. Tendo isso, e já tentando concluir, Carmen, que antes que você fale alguma coisa, mas eu não estou vendo você, então se você está mostrando as mãos aí, esqueça. Então, não estou, mas faltam, você tem 7 minutos. Então, e que nos coloca como o grande espírito da fraternidade, que eu escolhi hoje para falar sobre isso, retirando a palavra santo, porque se não ficava muito claro a referência que eu ia fazer à grande fraternidade branca, se eu falo Espírito Santo, matei a charada. Então, eu quis mostrar que o Espírito Santo, uma terceira pessoa da Trindade, e se equipara -se aquelas pessoas que pensavam que não era assim, e até, não vou dizer que tem um degrau a mais, mas eu vou dizer que tem uma cor mais viva, de repente, do que a cor de iluminação de tal filho, do quem tem que aprender muito com o Pai e com o Espírito Santo, que ele, através dele, da sua força, dos seus dons e de tudo aquilo que nos coloca como uma vida digna para ser vivida junto aos nossos semelhantes, nós só podemos conseguir isso através de uma imagem de qualificação desse desenvolver e evolução que ela tem que estar incorporada nela uma virtude que pertence ao segundo raio, que é o raio dourado, que é o filho, mas que deve e tem que participar, na verdade, das 3 potencialidades, que eu vou chamar assim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde dentro do Espírito Santo nós aprendemos e cultivamos como sendo uma virtude fundamental, do qual sem ela jamais teremos a iluminação ou jamais seremos ascensionados. E essa virtude não poderia ser outra cor, senão a denominação da cor rosa, que para todos nós aqui na Terra sempre significou o amor. O amor, Pois é. Lindo, adorei, maravilhoso. Sem o amor, nós não conseguiremos nada, absolutamente nada. Sem amor, não tem iluminação, não tem ascensão, não tem momento, não tem nada. E esse amor, quanto mais ele for desapegado e abnegado, mais próximo da nossa vitória nós estaremos, Carmen. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Maravilhoso, como sempre, Bruno. Não sei se tem perguntas, não sei se eu me disperso, e eu só queria agradecer a uma pessoa que hoje eu tive a comunhão
né, e o prazer de estar conversando durante a noite não, né, a madrugada, que eu não sei quanto todos vocês sabem, mas a minha filha ela foi defender, junto com o meu genro, propostas científicas num congresso lá na Coreia, depois estendeu a viagem dela, Coreia do Sul, depois estendeu a viagem dela até o Japão e foi falar com alguns amigos. Eles costumam passar muito as férias em Maldivas e conheceram um casal de amigos que mora Singapura. aonde? Na Singapura, isso. Yes. Isso, na Singapura, que é lá na Indonésia. Eu ia falar Indonésia. Na Singapura, na Indonésia. E eles são, Carmen, nossos fãs número 1. Eles assistem todos os nossos vídeos, todas as nossas lives, todas as nossas propostas, não nos horários que nós estamos fazendo ele agora aqui normalmente. Porque ela o fuso, se não me falha a memória que a minha filha falou, é entre 10 e 11 horas de diferença, dependendo do lugar da Indonésia onde eles estão. E tem muitas ilhas também lá. Então, eu falei com ela, quero mandar um abraço para ela, mandar um beijo para ela e para o marido dela, e nos colocar, mandei alguns presentes também da Pax para ela, e nos colocarmos à disposição, que ela vai estar chegando aqui no final de janeiro, ela mora lá e trabalha profissionalmente também, vai estar chegando no final de janeiro e começo de fevereiro, no qual faço questão de recebê-los aqui e levá-los até a Pax. Eu quero desejar também a todos vocês um excelente final de semana, começando pela sexta-feira, né? Não fazendo aquelas loucuras que a gente faz quando chega o final de semana, e que a gente fez isso durante muitos anos, né? E com calma, para que a gente tenha um sábado glorioso, maravilhoso, e que vocês estejam conosco na nossa vivência a partir das 14 horas, porque quem tem estado lá tem gostado muito de tudo que os mestres têm oferecido. E um domingo cercado com muito desse amor que eu acabei de falar, né? Com muito afeto, com muito carinho, para que nós possamos entrar na segunda-feira, numa semana cheia de aniversários, né? Já que no domingo nós temos que nos lembrar que é aniversário também do mestre Lanto. E, na verdade, o domingo é o primeiro dia da semana, né? Por isso que nós chamamos de segunda-feira, né? Mas como primeira não tem, então nós chamamos de domingo, é aniversário do mestre Lanto no domingo. E que nós tenhamos uma semana, como eu digo sempre, com muita saúde, com muita proteção e muito trabalho para todos nós, que nós também precisamos, não é verdade? Maravilha. Gratidão, Carmen. Gratidão, gratidão, gratidão a todos. Eu sou grato. Eu sou grato pela oportunidade de o grande Criador dos nossos deuses solar e planetário, e através do mestre Gautama Buda e de toda a fraternidade branca, através do Espírito Santo, nos darem a oportunidade de nós servirmos a luz. Amém. Gratidão. Gratidão a você e um beijo, parabéns, saúde, sucesso para Ana Carolina, a sua filha, o Tiago, o seu genro. O maior orgulho deles, realmente, com uma idade tão ainda, eles são tão jovens, representando o Brasil num congresso internacional em Seul sobre medicina, e realmente até me arrepia, é muito forte essa energia, estamos todos no caminho, né? E claro, estamos abertos a receber todos os amigos dos nossos amigos e dos parentes e todos aqueles que compõem a família Pax e a família humana. Então, feliz Dia Internacional da Paz, Bueninho, beijo, a gente está junto no sábado na Vivência no Zoom. E vocês que estão conosco agora, preparem-se, que setembro é um mês bárbaro. Semana que vem tem o dia do Arcanjo Miguel. Quinta-feira que vem, provavelmente, o Bueno vai fazer uma grande oração, já que ele é super devoto do Arcanjo Miguel. Gratidão, namastê, família Pax.